não está sendo Esta gravada. conferência será gravada agora. Era isso, obrigada. Ah, Desculpa. viu só? Agora foi gravada. Então, a esse nível, né, de pescoço é onde nós fazemos o bloqueio do plexo braquial. Então, fazemos um bloqueio a nível cervical. Para quê? Para anestesiar o plexo, o quê? O plexo braquial. Voltando aqui atrás, nós temos o seguinte. Aqui nós temos a cavidade torácica, tá certo? As costelas, o músculo serrátil anterior. E aqui nós temos o estreito superior do tórax, nessa região cervical. As cúpulas da pleura, tá? São as estruturas, as membranas serosas que revestem os dois pulmões bilateralmente. Quando o pulmão ele se expande, a cúpula da pleura, que é a membrana serosa, ela ascende nessa região. Ela chega a subir 3,5 a 4 centímetros nessa região aqui, na região cervical. Então, posteriormente ao plexo braquial, eu tenho a projeção das cúpulas da pleura, certo? E logo abaixo da pleura eu vou ter o quê? Pulmão. Quando eu falo em anestesiar, introduzir uma agulha nessa região, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque essa agulha pode perfurar a cúpula pleural e pode produzir a entrada inadvertida de ar no interior da cavidade pleural, formando o que nós chamamos de pneumotórax. Isso vai ser especialmente, né, perigoso quando você vai fazer um bloqueio desse em pacientes que têm o que eu já comentei para você, doença pulmonar obstrutiva crônica, os asmáticos, os enfisematosos, certo? Por quê? Pessoas que têm asma brônquica, que têm bronquite crônica, que têm enfisema pulmonar, com enrijecimento pulmonar e, consequentemente, né, tem que usar aquela musculatura acessória da respiração, principalmente aqui os músculos escalenos, certo? Eles fazem tanto esforço respiratório que a cúpula da pleura começa a subir mais aqui nessa região. Ela se projeta por trás do plexo braquial, às vezes subindo um pouquinho à frente, envolvendo ele por trás. Se você entrar com a agulha inadvertidamente nesses pacientes, você pode acabar furando, né, essa pleura e provocando a entrada de ar no interior da cavidade pleural. Note também que, olha só, a agulha vem, ela tem que entrar aonde? No plexo. Existe hoje, né, um aparelho que é estimulador de nervo periférico, que ele consegue medir o potencial evocado do nervo, e eu sei direitinho quando eu estou chegando perto do nervo. Mas se a agulha for, se você não dispuser de um aparelhinho desse e, por um acaso, a agulha for introduzida demais, ela pode perfurar a pleura, pode perfurar a artéria e pode perfurar a veia. Se perfurar a artéria, vai formar um hematoma grande aqui nessa região, porque a subclave é uma artéria de grande pressão. E se perfurar a artéria e veia, como o vaso arterial tem maior pressão, esse sangue pode passar para dentro da veia, fazendo uma comunicação anormal, que nós vamos chamar de fístula. E esse paciente vai ter uma fístula chamada fístula arteriovenosa. Então veja que o conhecimento anatômico para a prática clínica ele é fundamental, ele é essencial. Sem ele nós não conseguimos, né, fazer nada. Principalmente quem vai lidar com a área clínica, né, com a área clínica não, com a área cirúrgica e com a área anestésica em se tratando de membro superior. Bom, ao entrar na região da axila, né, nós vamos ter a formação dos fascículos, e esses fascículos eles vão ser nomeados de acordo com a artéria que aqui está, que já é chamada de artéria axilar. Lembra, a artéria subclave é quando passa a margem da primeira costela, a borda lateral da primeira costela, ela passa a ser chamada de artéria axilar e é dividida em três porções, uma suprapeitoral, uma retropeitoral e uma infrapeitoral. Certo? Infrapeitoral menor, tá? Suprapeitoral menor, retropeitoral menor e infrapeitoral menor. Então, nós vamos ter três porções da artéria. A segunda porção da artéria axilar é que vai ter correlação com os chamados fascículos, fascículo lateral, fascículo medial e o fascículo posterior, que obviamente está posterior à segunda porção da artéria axilar. Então, na região da axila é que nós vamos ter o fascículo. Então, adentrando no membro superior, eu não tenho plexo braquial propriamente dito, né? Eu tenho, na verdade, o quê? Os fascículos do plexo braquial e as suas divisões nervosas. Nessa área, eu já tive a inervação cutânea do ombro através dos nervos supraclaviculares, anterior, médio e posterior. E nessa hora, os fascículos vão começar a dar os ramos para o quê? Para o membro superior. Aí você vai ter músculo cutâneo, que vai perfurar entre o corpo braquial, vai passar entre o braquial e o bíceps,
né? Cá está ele já perfurando. Aí depois você vai ter o que? O nervo mediano, aqui o nervo ulnar, aqui passando a veia basílica, tá certo? E nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes aí na frente, tá bom? Aqui é uma superposição, obviamente, de uma imagem, né? De uma imagem anatômica de um cadáver, mas não é um cadáver que está exposto aqui, tá certo? É apenas uma superposição de imagens. E aqui o detalhe, né? Dos fascículos, né? Que no caso fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior estaria aqui, aqui o nervo mediano com a sua raiz lateral e raiz medial do mediano, aqui o nervo músculo cutâneo perfurando o músculo coracobraquial e depois passando entre o bíceps e o braquial, o qual ele inerva. O mediano, né, seguindo, né, na prega medial do braço, e posteriormente seguindo aqui o nervo ulnar, e aqui está a veia basílica, que nesse ponto já não é mais uma veia superficial, ela já é uma veia profunda. Ela já perfurou a faixa braquial em torno de 3 a 5 centímetros acima da prega do cotovelo, e ela já passou a ser uma veia profunda, e às vezes maior até do que as próprias veias braquiais que acompanham a artéria braquial. É uma veia na qual nós podemos, né, introduzir catéteres que são levados até a veia cava superior ou até mesmo dentro do átrio, para que nós possamos medir a pressão venosa central do paciente ou infundir medicamentos em mais larga quantidade. Aqui nós temos, então, a observação das raízes do plexo braquial, uma peça dissecada, obviamente bem aberta. Aqui nós temos C4, plexo cervical aqui, C5, raiz ventral de C5 e C6, raiz ventral de C7, raiz ventral de C8, raiz ventral de T1, e aqui você tem um asteriscozinho com T2. O que T2 está fazendo aí? Ele não aparece aqui, tá? Mas é uma observação. T2, tá certo? A raiz ventral de T2, nos brasileiros, nos sul-americanos, de uma forma geral, isso é um achado de dissecção, ele acaba formando uma contribuição para o plexo braquial através de um nervo que nós chamamos nervo intercósto braquial. Então, T2 ele pode entrar aqui nessa formação do plexo, depois ou emitir um nervo intercósto braquial grande, que vai se fundir com esse nervo aqui, que é o cutâneo medial do braço, e formando que é um plexo chamado pós-fixado. Qual é a implicação disso, professor? É porque esse plexo braquial, vocês já viram, ele é envolvido por uma bainha, chamada de bainha o quê? Bainha axilar. Essa bainha axilar é onde eu injeto anestésico, é uma membrana, tá certo? Dependente da fáscia dos músculos escalenos, ou seja, o plexo braquial, quando ele nasce entre os escalenos anterior e médio, ele carrega uma parte da fáscia desses músculos, juntamente com ele, formando uma bainha que o envolve. Essa bainha é chamada de bainha axilar, tá certo? E nessa área, T2 não entra. Então, se eu injeto anestésico dentro da bainha, eu consigo anestesiar C5, C6, C7, C8 e T1 e não anestesio T2. E era um problema que nós vimos há muito tempo atrás, mais ou menos lá para os idos de 1980, década de 80, você já tem bastante tempo, quando eu e Cavazói estávamos entrando na UF em 1983, essas anestesias de plexo braquial, falavam, pô, o brasileiro não consegue fazer uma boa anestesia de plexo braquial. Por quê? Joga o anestésico no plexo, mas a região da axila e do ombro continua doendo. Os estudos anatômicos naquela época demonstraram que a nossa tendência é ter um plexo pós-fixado. Então, para que você consiga uma boa analgesia de ombro e de axila em alguns pacientes, cuja anestesia do plexo não foi efetiva para a dor no ombro e na parte superior do braço, você tem que associar um bloqueio também de T2, tá certo? E isso pode ser feito através do seu ramo cutâneo lateral, que é o nervo intercósto braquial. Então, isso aí é uma coisa interessante. Aqui é uma aplicabilidade clínica importante que mudou o curso da anestesia, né, do bloqueio de plexo braquial aqui no Brasil, né, na América do Sul de uma forma geral, e aí você vai ter a corda posterior, ou fascículo posterior, ou tronco posterior, né, o tronco lateral e o tronco médio, tá certo? Então nós temos a formação dos troncos posterior, médio e lateral. Agora vamos aqui, vamos lá.
Então, aqui nós temos a junção disso tudo, né? Na região cervical, escaleno anterior, nervo frênico, C5, C6, C7, C8, T1, fascículo superior, médio e inferior, né? As divisões anteriores e posteriores dos troncos, a divisão fascículo lateral, fascículo posterior e o fascículo medial, perdão que eu troquei o nome lá e botei tronco no anterior, né? Por causa da corda. E depois nós vamos ter os ramos terminais. Aqui, a esse nível, é que nós estamos entrando, olha aqui, ó, clavícula retirada. A este nível, a partir dos fascículos, é que eu estou entrando aonde? Na região da axila propriamente dita. Então, aqui nós temos os fascículos e aqui os nervos dos ramos terminais do plexo, o músculo cutâneo, o axilar, o radial, perdão, o músculo cutâneo, o axilar, o radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. Tá bom? Isso aí vocês já estão acostumados. De uma forma geral, eu divido esses ramos em ramos supraclaviculares, tá bom? São os nervos para os músculos escalenos e longo do pescoço, nervo frênico, dorsal da escápula, torácico longo, nervo para o músculo subclave e nervo supraescapular, tá bom? Nervo para o músculo subclave é um nervo extremamente fino, né? Ele penetra no músculo subclávio logo abaixo da clavícula, obviamente, e se acaba ali. O nervo torácico longo já é um nervo maior, como o próprio nome diz, ele desce na borda lateral do tórax, margeando o músculo serrátil anterior, dando inervação para o músculo serrátil anterior, que se prende aonde? Ele une as costelas, né, até a borda medial da escápula, fazendo o quê? A rotação do ângulo inferior da escápula lateralmente. Então, quando o indivíduo quer fazer a elevação do membro acima do horizontal, o que vai acontecer? Você precisa ter o nervo torácico longo íntegro e precisa ter o músculo serrátil anterior íntegro para que o ângulo inferior da escápula rode, porque existe um bloqueio anatômico, tá certo? Entre a tuberosidade maior do húmero, o tubérculo maior do húmero e o acrômio da escápula e o acrômio da clavícula, que nós não conseguimos mais elevar o membro a esse nível. Eu preciso rodar a escápula. Então, no momento que eu tenho, né, a perda desse músculo, eu tenho a incapacidade de elevar ela acima da horizontal. Nervo dorsal da escápula vai passar, né, profundamente aos músculos romboides, inervando os romboides. Se houver, né, a perda desse nervo, uma lesão desse nervo dorsal da escápula, você vai ter a chamada escápula alada, você não vai perder a capacidade de fazer a retração das escápulas, você não consegue mais aproximar a borda medial da escápula da linha mediana do corpo, da coluna vertebral, e aí, nesse caso, né, você vai ter também uma escápula alada. Então, nós dividimos esses ramos em ramos supraclaviculares e infraclaviculares. O nervo supraescapular é um nervo que vai penetrar aonde? Na fossa, na incisura da escápula, passando abaixo do ligamento transverso superior da escápula, entrando na fossa supraespinhal, inervando o supraespinhal e passando na incisura espinoglenoidal e inervando o infraespinhal. É um nervo também, outro dia o Babinski, né? O professor Babinski estava até me mostrando uma compressão desse nervo. Ele viu um paciente que eu achei super interessante, esse detalhe anatômico, me passou a radiografia e fez o diagnóstico clínico no Salgado Filho, né? Através de uma radiografia simples, vendo o quê? O paciente tinha uma síndrome compressiva do nervo supraescapular e a radiografia mostrava o quê? A ossificação do ligamento transverso superior da escápula. Ele havia ossificado e formado um calo ósseo excessivo que estava comprimindo o nervo supraescapular ali na incisura, e é uma cirurgia extremamente simples. O tratamento é cirúrgico e fazer a retirada, né, dessa peça óssea que está ali, desse ligamento ossificado que está comprimindo o nervo supraescapular. Aí me corrija aí, né, o professor Rodrigo, se eu estiver errado, porque ele tem mais especialidade nessa área, afinal de contas é ortopedista, né? Eu, no caso, sou cirurgião geral. Os ramos infraclaviculares são os peitorais laterais, né, o peitoral lateral e o nervo músculo cutâneo, que nós já vimos aí. Então, nós podemos falar ramos supraclaviculares do plexo e ramos o quê? Infraclaviculares do plexo. Isso aqui, né, vocês praticamente já sabem de todas as divisões, né?
raízes se unem na parte superior para compor 3 troncos, né? O superior C5 e C6, o médio C7 sozinho, o inferior C8 e T1, sendo que se eu tiver um plexo pós-fixado, T2 vai entrar nessa área aqui, tá bom? E toda vez que eu tenho um plexo pós-fixado, a contribuição aqui de C5 ela é menor, é uma contribuição pequena. Eu também posso ter um plexo pré-fixado, tá? Eu posso ter um C4 grande dando um ramo para C5 aqui e entrando no meio do plexo. São variações que são interessantes. Depois tem a divisão e a formação dos fascículos, que aí vocês já sabem, certo? Aqui está, novamente, oitava, entrada na região da axila. Notem bem, né, a presença, olha só, das relações vasculares nessa área. É uma área que ela é muito traumatizada. Eu, como cirurgião geral, né, já operei muitos pacientes com lesões nessa região. É muito comum o ferimento nessa área, tanto por projetil de arma de fogo quanto por arma branca. Arma branca, no caso, faca, né, punhal, qualquer objeto perfurante, pode ser pérfuro contundente, pérfuro cortante, perfurante somente, e é muito comum você ter lesões associadas do plexo braquial e de estruturas vasculares em íntima relação com o plexo braquial. Aqui a artéria subclávia, a partir daqui já a artéria axilar, e aqui o que? Veia subclávia e aqui veia axilar. E para fazer o acesso nessas áreas, né? Para você fazer o acesso nessa área, note, aqui é fácil, né? A clavícula foi ressecada. E para fazer o acesso, para reparar essas lesões, tanto lesões nervosas quanto lesões vasculares, nós temos normalmente que ressecar a clavícula. Nós retiramos a clavícula para poder ter acesso a essa região. Esse é o acesso que o cirurgião geral faz. E depois, problema do ortopedista para colocar de volta, tá bom? Aí o professor Rodrigo aí entra na brincadeira para saber como é que faz isso aí. Aqui as regiões, né? Uma peça dissecada, só para ilustrar para vocês que essa região aí é bem complexa, realmente o termo plexo. Os ramos supraclaviculares, né? O ramo dorsal da escápula, o ramo supraescapular, né? O nervo torácico longo, que desce aqui na região lateral, em cima do serrátil anterior, acompanhado pela artéria torácica lateral. Aqui o nervo, o músculo peitoral menor seccionado, segunda porção da artéria axilar. Aqui a artéria tóraco-acromial, né? Com o ramo deltoídeo, né? O ramo deltoídeo, o ramo que acompanha a veia cefálica. Muitas vezes as pessoas podem precisar dissecar essa veia, pacientes às vezes grande queimado, que não tem muita facilidade de ter acesso, ou quando você precisa passar um catéter, tem que dissecar essa veia, não consegue funcionar, ou porque não tem o equipamento necessário, ou por algum outro motivo, e tem que tomar cuidado com esse raminho aqui, que é o ramo deltoide da tóraco acromial, tá certo? Para não lesar este ramo. Depois nós temos os infraclaviculares, aí nós vamos ter os ramos peitorais mediais, né, e laterais, que cá estão, né, para o peitoral maior e para o peitoral menor, o subescapular superior, subescapular inferior, nervo tóraco dorsal, que vai para o grande dorsal, tá certo? Nervo cutâneo medial do braço, que aqui está, que vai acompanhar uma veia chamada de veia cefálica, veia basílica, perdão. É um nervo que nós temos que tomar cuidado quando estamos dissecando a veia basílica. Isso é feito, né, por pessoas que trabalham em hemodinâmica. Quem vai ser hemodinamicista ou quem vai ser cirurgião geral ocasionalmente pode precisar dissecar. Hoje em dia, nós já praticamente não precisamos muito de dissecar essas veias, né? Hoje nós temos dispositivos, catéteres, né, disponíveis que ajudam, né, você a fazer a punção e ter acesso aos vasos centrais sem necessariamente dissecar, mas ocorre casos em que você precisa dissecar e tem que saber fazer esse tipo de acesso. Note aqui logo abaixo do peitoral menor, se iniciando o que? A artéria do peitoral maior, perdão, se iniciando o que? A artéria braquial, a íntima relação dela com o nervo mediano, que vai passar inicialmente superior e depois medialmente a ela, com o nervo ulnar e com a veia basílica que lhe estão posteriores.
Nessa área, o músculo cutâneo perfurou o córax braquial e passa entre o bíceps e o braquial. Olha ele aqui, ó, passando no septo intermuscular anterior aqui do braço, tá certo? Tem uma loja. Lembra que a fáscia é um tecido conjuntivo denso não modelado que envolve músculos e grupamentos musculares. A função é formar compartimento, isolar compartimentos neurais e vasculares de compartimentos musculares. Por ser de tecido conjuntivo denso não modelado, ela não tem distensibilidade, ela não tem capacidade de se distender agudamente. Qualquer sangramento no interior desses compartimentos faciais pode gerar uma contração, uma compressão concêntrica, ou seja, uma compressão de fora para dentro, e determinar o quê? A compressão de vasos e de nervos essenciais à sobrevida desta área, que mantém, né, a viabilidade dessa área, os fatores tróficos dessa área. Isso é chamado de síndrome compartimental aguda, tá certo? Isso pode acontecer tanto no membro superior quanto no membro inferior. Já havia acontecer nos dois e é de tratamento extremamente simples, que é cortar a face, abrir a face. Faz uma incisão na pele, abre a face longitudinalmente e você vai ter, né, um processo que nós chamamos de fasciotomia. A área vai conseguir novamente ter o suprimento sanguíneo e vai voltar a respirar, por assim dizer, tá bom? Note, esse nervo cutâneo medial do braço, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó, o nervo está vindo aqui, e daqui, ó, tá vendo esse nervinho aqui, ó, tá saindo aqui? Ele sai de T2, tá bom? É o intercósto braquial. Ele vai sair aqui, ó, e vem contribuindo com quem? Com o cutâneo medial. É isso que eu falei, que é o chamado plexo pós-fixado. Quando T2 começa a mandar contribuições, seja através da raiz ventral diretamente, lá em cima, ou seja através do quê? Dos ramos cutâneos laterais do segundo nervo intercostal, contribuindo o quê? Para a formação da inervação da região medial do braço. Por isso que quando você faz o bloqueio desses plexos pós-fixados, você injeta anestésico aqui em cima e a inervação continua vindo aqui por baixo, a axila continua doendo, o ombro continua doendo, o braço continua doendo e vai até a pele medial do braço até o cotovelo, praticamente. Então é importante que nessa hora você faça um botãozinho anestésico aqui na margem lateral da segunda costela, bloqueando esse nervinho para que você não tenha, né, problemas, alterações de sensibilidade nessa área. Os ramos terminais, o músculo cutâneo, novamente, o músculo cutâneo perfurando o córax braquial, passando entre o bíceps, aqui seccionado, as suas duas cabeças, longa e curta, a longa e lateral, passando aqui na polia, né? Tendinite dessa área bem dolorosa, o professor Rodrigo já falou isso com vocês. Aqui, ele saindo na borda lateral de quem? Do bíceps braquial, no terço inferior do braço, passando entre ele e entre o bíceps braquial e o braquial, formando o nervo cutâneo lateral do antebraço, tá bom? Então veja, se esse nervo for lesado, né, saindo do fascículo lateral, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter paralisia do bíceps, paralisia do braquial, então nós vamos ter muita dificuldade de fazer o quê? Praticamente impossibilidade de fazer a flexão do antebraço sobre o braço e vamos ter problema também na supinação, tá bom? Então, é uma coisa aí que nós temos que estar ligados com relação a essas lesões nervosas. Aqui o nervo mediano, que agora já cruzou, note, ele cruza anteriormente, né, a artéria braquial aqui, ó, e aqui ele já vai passando e adentrando o quê? Na fossa cubital. Aqui eu tenho o tendão do bíceps, né, uma parte chamada lacertos fibrosos do bíceps, aqui o tendão do bíceps, é nesse tendão que eu coloco o polegar, né, que eu pego e boto o polegar em cima desse tendão e percuto o quê? A unha do meu polegar com o martelinho para testar a integridade do músculo cutâneo, o reflexo bicipital. Se houver integridade, o bíceps vai contrair, o braquial vai contrair, o antebraço vai fletir, ok? Depois tem uma foto mostrando isso aí para vocês. Novamente aqui, músculo cutâneo, veja, a área sensitiva dele, a área cutânea, inervação motora, córax braquial, bíceps e braquial, inervação sensitiva, pele da face lateral do quê? Do antebraço até próximo ao processo estiloide do rádio, tá certo?
Então, essa área toda aqui é inervação cutânea através do músculo cutâneo, através do seu ramo chamado nervo cutâneo lateral, tá certo? Do antebraço. A partir daí, né, nervo músculo cutâneo tem fibras C5, C6 e C7. Cá nós temos o nervo mediano, temos o nervo axilar, que sai do fascículo posterior, que a gente vai entrar nele lá. Agora só mostrando aqui o nervo músculo cutâneo, ok? Aqui o detalhe dele, né? Maiorzinho para que vocês possam ver. Aqui nós temos a área dele, né? A perda, né, de movimento, quando ocorre lesão do nervo músculo cutâneo, eu posso falar que é uma lesão completa ou uma lesão o quê? Incompleta. Normalmente um nervo periférico, ele mantém as suas fibras sensitivas na periferia e as fibras motoras estão mais para o centro, tá certo? Então, quando você tem uma lesão periférica, só triscou, deu uma triscadinha no nervo, o que acontece? Normalmente a pessoa tem perda de sensibilidade. Quando ocorre secção, você vai ter paralisia motora, ou seja, a perda ou diminuição. A perda do movimento é chamado de plegia. A diminuição do movimento é chamado paresia. Ou seja, vai haver perda ou diminuição da flexão do antebraço. Quando eu tenho perda total, paralisia, ou diminuição da força de flexão do antebraço e diminuição da flexão. Quando eu tenho perda da sensibilidade, eu chamo de anestesia. Quando eu tenho diminuição da sensibilidade, eu chamo de parestesia, tá bom? Então, perda da motilidade, do movimento, plegia, perda da força, paresia, perda da sensibilidade, perda do movimento, plegia, diminuição do movimento, paresia, perda da força, anestesia, diminuição da sensibilidade, o que? Parestesia, né? E justamente na área. Aqui é o teste, né, que eu faço para ver se por um acaso o bíceps e o braquial estão funcionando. Eu peço para o paciente fazer o quê? A flexão do antebraço sobre o braço contra a resistência. O médico está aqui segurando a mão do paciente e fazendo o quê? Por favor, dobre o seu antebraço ou dobre o seu braço para ver se ele entende completamente. Ele vai fazer o quê? Contra a resistência, você vai testar se está íntegro, você vai perceber se há perda de força e você, ao mesmo tempo, vai fazer estimulação da pele daquela área da região lateral até próximo do antebraço, até próximo ao processo estiloide, para ver com o quê? Ou com um estiletezinho bem fino, que não pode ser uma agulha, tá, gente? Não deve, porque agulhas perfuram, né? Você pode ser um objeto de ponta fina, mas que não perfure, tá? Alguns preferem usar tipo um pincelzinho bem delicado para você testar a sensibilidade. Outros gostam de pegar, às vezes o médico chega, pega uma agulha e vai pinicando, daqui a pouco está cheio de pontinho de sangue no braço do cara, porque aquela agulha ela fura, ela perfura. Ela é um objeto perfurante. Certo? Aqui, movimentos, teste de movimento. Raízes superiores, tronco superior, certo? Aqui os músculos, cada um deles, mas aqui não interessa, vamos para o nervo axilar, certo? Inervação do axilar, né? O axilar penetrou aqui, ó, na região, ó, abaixo de quem? Logo por baixo do músculo deltoide, tá certo? Passou redondo maior, redondo menor, espaço quadrangular, vai dar a volta no colo cirúrgico do úmero, tá certo? Por isso que fraturas de colo cirúrgico do úmero podem determinar lesão do nervo axilar e também é acompanhado por uma artéria chamada de artéria circunflexa posterior do úmero, que é uma importante artéria na circulação colateral da onde? Do ombro. Veja aqui também, podendo visualizar agora, mostrando aqui a incisura da escápula, né? Aqui em cima, aqui o ligamento transverso superior da escápula e aqui o nervo supraescapular, entrando aonde? É um daqueles ramos, né, supraclaviculares do plexo braquial, ele passou por baixo do ligamento transverso superior, inerva o supraespinhal,
e depois ele passa na incisura espinoglenoidal, inervando quem? O infraespinhal. Aqui, o nervo axilar. Posteriormente, né, aqui também nós vamos ter o quê? O nervo radial, tá certo? Aqui passando entre as porções do tríceps e fazendo a inervação do tríceps e posteriormente, né, indo para o antebraço, aonde ele vai dar uma inervação cutânea, tá certo? Inervação cutânea do axilar está aqui. Aqui em vermelho vai ser a do radial, tá bom, gente? Não confunda não, porque eu estou falando de nervo axilar. Inervação motora aqui em cima, inervação cutânea aqui em cima. Contorno do ombro, contorno lateral e posterior do ombro, tá? Aqui em vermelho é o nervo radial. Lesão do nervo axilar vai determinar o quê? Perda ou diminuição da sensibilidade cutânea naquela área do braço, dificuldade de abduzir o membro superior. Por quê? Porque o deltoide, que vai ser desnervado com a lesão do nervo axilar, ele é quem inicia o movimentozinho, ele vai dar, né? Juntamente vai entrar o supraespinhal e logo depois ele vai pegando a partir de 10, 15 graus, o deltoide vai pegando para levantar o membro até a horizontal, até a 90 graus. Então vai haver uma dificuldade de abdução do membro superior, vai haver déficit na rotação lateral do membro superior também por causa da paralisia do deltoide e da paralisia do redondo. Tá joia? Nervo radial, inervação motora, tá bom? Já falamos do tríceps, depois ele passa profundamente ao músculo supinador e ele vai ser o grande nervo da região supino-extensora, tá certo? No antebraço, toda a região posterior e a região, ó, entrei aqui, ó, pegou aqui, nessa região aqui eu tenho o bráquio radial, aqui eu vou ter o supinador, penetrou, entrou posteriormente, profundamente, toda a musculatura que faz extensão do punho, que ajuda também na extensão da onde? Do cotovelo, tá bom? E que faz o quê? A supinação do cotovelo, a região vai ser toda ela vai ser inervada por quem? Pelo nervo radial. Quando ocorre secção completa desse nervo, o indivíduo fica com uma síndrome que é a síndrome da mão caída ou mão em gota, tá certo? Essa mão fica caída para que o indivíduo consiga fazer a extensão, que ele não tem mais, né, porque perdeu toda a loja posterior, ele vai ter que fazer uma jogada, ele vai ter que pronar e rodar posteriormente para a mão ficar, né, nesse sentido. Por isso que uns vão chamar que essa mão é mão em gota e outros vão falar que essa mão é a mão em bandeja de garçom, porque está carregando aqui, ó, uma bandeja, ok? Vejam que o radial ele tem inervação sensitiva em toda a parte posterior do braço, olécrano, segue posteriormente, tá certo? Aqui, ó, é a área do cutâneo lateral, lembra do cutâneo lateral, que vem de quem? Do músculo cutâneo, vai pegar um pouquinho lateral e posterior, e depois, ó, posteriormente até o primeiro, segundo, terceiro e a metade posterior do quarto dedo. Essa área aqui toda vai ser ulnar. Então, o ulnar pega essa parte póstero-medial, o cutâneo lateral do antebraço pega uma pequena porção da parte póstero-lateral e a parte central até o polegar, o indicador, o médio e a metade do anelar ou anular será o quê? Será pelo nervo radial. Através, né, desse conhecimento, né, das regiões, né, da anatomia desses nervos, da distribuição sensitiva desses nervos, você consegue topografar uma lesão neurológica, uma lesão nervosa, seja ela uma lesão compressiva, seja ela uma lesão traumática, seja ela até mesmo uma lesão central, que acometeu certas áreas de um homúnculo chamado homúnculo sensitivo de Penfield, que tem lá no sistema nervoso central, tá certo? Aonde você vai ter as áreas representadas, o quê? De membro superior, de mão, de antebraço, então você vai até conseguir diferenciar onde é que estão essas lesões. Então aqui está o nervo radial, ele pega C5, C6, C7, C8 e T1, então veja, né? É um nervo que ele vai até o quê? Até a mão, praticamente, dedos, tá bom? Então nós temos C6, lembra? C5,
C6, C7, né? Aqui é esse nível, e C8 e T1, mão e dedos, ok? E aí depois T1 aqui, ó, vai vir aqui, ó, na parte do ulnar. Então tá aqui. Nervo cutâneo posterior do antebraço vai ser dado por quem? Vai ser dado pelo nervo radial. Pelo nervo radial na axila. Vamos lá. Um instantinho. Pá. Lesão do nervo radial, lembra? Eu falei da mão em gota, ou se você preferir, né? Se você olhar nessa coisa, vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui, esse controle de ar-condicionado aí, não sei se vocês estão vendo. Seja uma bandeja, vai ser a mão em bandeja de garçom. Né? Quando ele fizer assim, a mão vai ficar caída, a mão em gota. Né? Perda da sensibilidade cutânea, obviamente, na área que já foi descrita. Vai haver perda na extensão da mão, né? Ou do punho, como você queira falar, e dificuldade de extensão do braço. Como é que é o nome dessa perda da extensão? É o quê? Paralisia, plegia, né? E depois, a dificuldade é o quê? Paresia, tá certo? Então tem uma paresia da extensão do braço e tem uma plegia na extensão do punho e da mão. Nervo radial, né? Ramo superficial terminal do nervo radial, aqui está o cutâneo posterior. Ramo profundo terminal do nervo radial, aqui o radial vai dar um ramo superficial e um ramo profundo, né? Ok? Inervando toda a loja posterior do antebraço, né? Lembra que eu falei a musculatura supino-extensora, né? Aqui fala grupo muscular extensor supinador. Eu acho que é mais difícil você falar isso do que falar supino-extensor. Eu me sinto melhor, né? Não está errado falar extensor supinador, mas eu me sinto melhor. Acho que fica mais fácil para mim pronunciar e acho que para vocês também falar de musculatura supino-extensora. Tá certo? Até porque primeiro vem a supinação para depois vir a extensão. Ok? Os músculos inervados, nervo mediano, tá certo? Inervação motora, lembra? Nervo mediano na parte medial do braço, acompanhando quem? A artéria braquial, imediatamente acima dela, depois ele cruza e passa posterior e profundamente a ela, numa região, numa fossa que nós chamamos de fossa cubital, ou fossa do cotovelo. Perfura o pronador redondo e aí vai dar origem, vai dar inervação a quem? A musculatura chamada pronoflexora. Pronador redondo e os flexores, o quê? Do antebraço e dos dedos. A inervação cutânea dele vai até o quê? Vai até a palma da mão. Ele pega toda a palma do primeiro dedo do polegar, indicador, médio e anular, até a metade, e inclusive passa dorsalmente. Lembra que o radial, né? Ele não pega as extremidades distais, os leitos ungueais. Então, às vezes, você está com um problema, ó, tem um probleminha aqui, ó, na unha, né? Precisa fazer uma incisão, uma drenagem, uma paronique, uma coleção de pus, por exemplo, na unha. Ou deu uma pancada no dedo, fez um hematoma subungueal, que dói muito. Aí você precisa fazer uma drenagem desse hematoma. Não precisa tirar a unha, não, tá? Até não é recomendado tirar. E quando você retira a unha, você acaba retirando um fator de proteção desse paciente. Então, você pode fazer uma pequena perfuração nessa unha, fazendo, obviamente, uma anestesia. E lembra, não, vou fazer uma anestesia aqui no dorso. Se você não fizer a anestesia na região palmar com o mediano, note que pelo menos aqui, ó, no polegar, no indicador e no médio, não vai funcionar. O paciente vai continuar com dor, tá? Nervo mediano é C5, C6 e C7, já falamos aqui, lembra, né? Vai inervar toda a loja, né? Flexora, pronoflexora, pronador redondo, pronador quadrado, flexor superficial dos dedos e a metade medial do flexor, né? Profundo dos dedos. A metade a metade lateral do flexor profundo dos dedos. A metade medial vai ser inervada pelo nervo ulnar, tá certo? Então, nós vamos agora. Aqui são as áreas de inervação, né? Ó, no dorso, nervo radial, sendo que o mediano entra aqui, aqui nervo ulnar, aqui o cutâneo lateral, né? Do antebraço, aqui o cutâneo medial de quem? Do antebraço, que é do radial, e aqui o que? O cutâneo posterior do antebraço. Tá joia?
Síndrome do túnel do carpo, né? Imediatamente nessa região, então eu falei de 3 áreas, né? Eu falei de uma região que é um espaço piramidal na axila, que tem um estreito superior e um estreito inferior, que tem paredes lateral, medial, né? Posterior, tem um teto e tem um assoalho, vocês já sabem que é a axila. Depois adentramos num espaço, um espaço losangular, que vai ser o que? A fossa cubital, e depois nós vamos passar num outro espaço chamado de túnel do carpo, aonde nós vamos ter o quê? Pode haver uma compressão de um nervo chamado compressão do nervo mediano. Essa síndrome, síndrome do túnel do carpo, quando você se refere a síndrome, toda vez que vocês ouvirem falar disso, síndrome é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas comuns a uma gama de patologias, ou seja, várias doenças podem provocar os mesmos sintomas. Vocês estão vendo isso aí agora, recentemente, com o coronavírus. O que o indivíduo tem? Todo mundo tem o quê? Síndrome gripal. Síndrome gripal, dor no corpo, poliartralgia, mialgia, dor de cabeça, um tem coriza, o outro tem febre, tosse, isso tudo é síndrome gripal. Mas para chegar ao diagnóstico etiológico, eu preciso do quê? Preciso de exame, preciso fazer ou a PCR em tempo real, ou fazer a dosagem de imunoglobulinas, a sorologia para IgM, IgG ou IgA, tá certo? Aí você consegue. A mesma coisa é a síndrome do túnel do carpo. É comum a outras patologias, mas normalmente isso é uma compressão do nervo mediano devido a uma tendinossinovite, uma inflamação dos tendões, porque a nível do túnel do carpo eu não tenho mais musculatura, eu só tenho tendões dos flexores passando ali e passam num espaço extremamente comprimido, então a inflamação daquelas membranas sinoviais pode determinar uma compressão concêntrica do nervo mediano com atrofia da mão, tá certo? Lembra que o mediano, ao passar pelo túnel do carpo, ele emite um ramo chamado ramo motor do nervo mediano para a eminência tenar, que alguns vão chamar também de ramo recorrente do nervo mediano, e aí você pode ter o característico, quando essa síndrome está muito evoluída, a característica atrofia da eminência tenar, né? Lesão do nervo mediano, também chamada de mão em bênção, tá certo? Quando você tem a lesão do nervo mediano, você tem a incapacidade de quê? De fletir os dedos, né? Fletir o primeiro e o segundo dedo, o ulnar continua fazendo a flexão normal, né? Do quarto e quinto dedo, polegar tem prejudicado, aqui você nota uma certa atrofia, né? Eu costumo até brincar, pessoal, não esqueceu o que é tenar e hipotenar, eu falo que isso aqui é eminência gordona e aqui é eminência gordinha, né? Essa aqui é pequenininha, essa aqui é a gordona, você vê que ela está meio plana, meio atrófica, como também tem uma leve atrofia da eminência tenária, chamada de mão em bênção, né? Alguns também chamam, né, de mão de parteira, tá certo? Porque essa mão aqui também é a mão do toque vaginal, tá certo? No momento que você vai fazer o toque vaginal para avaliar quanto é que a paciente tem de dilatação no colo do útero, né? Se a criança já está em apresentação, se não está, se tem 2 centímetros de dilatação, 4, 6 centímetros de dilatação, se o colo ainda está arredondado, se ele já está apagado, se ele já sumiu, né? É nessa posição que você vai fazer o toque. Então chama-se mão em bênção, e alguns também vão chamar de mão de parteira, ou de parteiro, ou do obstetra, né, hoje em dia, né? Quando foi descrita era chamado de parteira. O nervo ulnar, né, inervação motora aqui, nós vamos ter a metade, né, medial do flexor profundo dos dedos, depois vai passar também num túnel, tá certo? Aonde ele vai inervar a eminência o quê? Hipotenar, a gordinha, vai inervar o quê? Toda a musculatura interóssea palmar dorsal, vai inervar o terceiro e o quarto lumbrical e vai inervar a cabeça profunda do adutor do polegar. Então é um nervo muito importante a nível da mão, tá certo? Muito importante, inervação sensitiva, obviamente, quinto dedo todo, palmo e dorso, metade do quarto dedo, do dedo que é anelar, tá certo? Vai ser inervado quem? Pelo ulnar, palmo e dorso, tá certo? Então aqui tem a região do nervo ulnar, né? Só colocando aqui em detalhe, e aí você vai ter aquele canal que é o canal de Guion, tá certo? Aonde há
A perda, inicialmente, a perda da sensibilidade cutânea, mas que pode evoluir com síndrome, tá bom? E que também pode evoluir semelhantemente à síndrome do túnel cubital. Inicialmente é uma perda de sensibilidade, mas também pode haver síndrome o quê? Motora. Aqui, passando posteriormente ao epicôndilo medial, nós vamos ter o quê? O sulco do nervo ulnar, túnel cubital, onde ele vai passar, né? Aonde o nervo passa. É o nervo do choque, né? Qualquer mau posicionamento, né, do cotovelo numa superfície, às vezes numa mesa, você bate, você vai sentir bem o que é parestesia, facilmente palpável, né? Atrás do epicôndilo medial, é bem fácil de ser palpável, consequentemente um nervo bem superficial e também muito fácil de ser traumatizado, principalmente em fraturas do cotovelo, fraturas do olecrano, fraturas do epicôndilo medial, ou em fraturas, né, supracondilianas do húmero, onde o fragmento seja deslocado posteriormente, pode acontecer lesão, né? Então, lesão. A mão característica é a mão em garra, certo? Aqui a inervação, né, passando pelo canal de Guion, e aqui a inervação dos interósseos palmares e dorsais, e da cabeça para o fundo do adutor do polegar, certo? E o flexor também. Certo, deixa eu dar só uma olhada aqui agora. Já são 8h10. Já falei para vocês, plexo pré-fixado, pós-fixado, né? Outras variações que nós podemos ter. Aqui a lesão do tronco superior, tá certo? No momento que vai se fazer o parto, né? Ao se puxar, a criança não deve ser puxada pela cabeça, tá bom? A gente deve dar uma esperadinha, pegou a cabeça, puxou, ela tem que ser puxada retinha, você não pode desviar a cabeça, não. Às vezes é melhor você colocar o dedinho na axila da criança e trazer ela com calma, tá? Se você não atrapalhar o parto, ele vai acontecer em período expulsivo. Agora, se você puxar a cabeça em sistema de rotação, o que pode acontecer? Você pode provocar aqui, ó, aqui está o plexo braquial em amarelinho, dá para ver aqui a coluna do bebê. Você pode provocar a ruptura, né, das paralisias das raízes superiores, então a lesão, né, que se chama lesão do tronco superior, mas na verdade não é no tronco, são nas raízes, é uma avulsão, uma hiperextensão do plexo, com a avulsão das suas raízes, provocando a lesão do tronco superior ou a paralisia do tipo superior, que é a paralisia de Herbst-Duchenne. Também comum nesse tipo de queda. Mas quando é que o cara cai? O skatista é extremamente comum esse tipo de queda, tá certo? Queda de árvore ou queda de skate é bem comum esse tipo de queda. Certo? Eu vi aqui o videozinho, não quis entrar. Ah, brincadeira. O vídeo não está aqui junto. Então vamos lá. Certo? Então, aqui nós acabamos. Deixa só eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Compartilhou aí de novo, Rodrigo? Aqui, né? Mais esquematizado, para se vocês quiserem guardar, para ver melhor, né? O que são as raízes ventrais, as divisões anteriores e posteriores, com todos os seus ramos nomeados, os troncos, né? Os fascículos, os troncos superior, médio e inferior. Aqui as divisões anteriores e posteriores dos troncos, todas as posteriores formando o tronco posterior, né? Superior, anterior do superior e anterior do médio formando o fascículo lateral, e posterior do inferior formando o fascículo medial, e aí nós vamos ter a partir daí os ramos terminais. Aqui as regiões dermatoméricas é extremamente importante se saber essa distribuição. Tudo está aqui resumido, que a gente falou, né? C4, C5, C6, né? C7, C8 e T1, veja que vai dando a volta aqui, ó, até T2 aqui, já colocando num plexo pós-fixado. Aqui, a paralisia do tipo do tronco superior, Herbst-Duchenne, né? Aqui o aspecto, né, de ombro caído, atrofia, né, do ombro, atrofia do deltoide, da musculatura do ombro, e aqui a paralisia chamada Klumpke-Dejerine, que é a paralisia do tronco da lesão inferior do plexo. Quando a pessoa pega, né, não pode ver uma mãozinha estendida, criança nasceu em apresentação de membro superior, a pessoa pega e vai puxar ela pelo braço, não pode. Deixa aquele braço quietinho, introduz a mão no útero, pega a criança pela axila, pela cabeça e traz. Tá certo? Muito comum também pessoas que tentam se segurar quando estão caindo de uma árvore, tá certo? Resultado, mão em garra, lesão de nervo ulnar.
ok? Aqui são outros tipos de lesões. Deixa só eu dar uma olhada. Aqui são os reflexos, né? Já falamos. Nervo torácico longo, né? Que seria mais a repetição, né, de tudo aquilo que a gente já viu. E com isso, né, eu me coloco à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Fala, Rodrigo. Pode falar Perfeito, aí. Manoel. Desculpa, estou com problema na minha conexão aqui. Parabéns, Aham. amigo. Show de bola, hein? Que isso? Muita coisa, hein? Quem dera. Quem dera. Beleza. Gente, dúvidas aí, professor Jorge? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que é um tema que todo mundo já viu um pouquinho, tá? Tem Uhum. o... Depois que a gente vai interesse também, o Mané falou muita coisa aí também, mas também tem a aula lá que está no grupo do Cavazói também sobre síndromes compressivas, né? De repente é interessante o pessoal dar uma olhadinha. Pô, super interessante. O objetivo aqui era todo mundo rever. A gente falou muita coisa, eu falei com o Jorge, né? O objetivo aqui era a gente falou sobre plexo, falou sobre braço, axila e tal. E agora o Jorge deu um apanhado geral para todo mundo refrescar um pouquinho a cabeça aí e a Isso memória aí, de inervação. É um tema muito importante para a gente. isso aí, na verdade, né, Rodrigo, isso aí é uma fala, vamos dizer assim, é uma revisão, né, básica, né, da inervação do membro superior, tá certo? Porque é fundamental você ter esse conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, você não consegue fazer diagnóstico nenhum de síndrome compressiva neurológica, de lesões ortopédicas, de lesões traumáticas, né? Simplesmente você fica perdido, né? Com relação a isso, é lógico que tem muito mais coisa, tem detalhes, o tempo não dá, né? Não dá para repetir, né? Limites e conteúdo de todo mundo, porque, né? Limites do conteúdo da axila, do canal de Guion, do túnel do carpo, isso aí a gente já parte do pressuposto que as pessoas já tenham estudado, né? E espero que tenha contribuído aí para o pessoal. Acho que o Rodrigo está com dificuldade técnica aí. Voltou, Rodrigo? Voltei. Tá horrível hoje, cara. Desculpa. É a internet, cara, todo mundo usando, né? 8h15 é a hora do pico da internet. Todo mundo vai para a internet. Bom, olha só, chegou uma dúvida aqui para mim, Manoel. Tiro. É da Ana Júlia. Obrigado pela aula, foi ótimo. Eu não peguei muito bem a inervação motora do nervo ulnar. Poderia repetir, por favor? O nervo ulnar, né, vai inervar toda a loja supino-extensora, desde o supinador até todos os extensores, né, do punho e da mão, né, e também vai pegar a metade profunda do flexor profundo dos dedos. Então você vai ter toda essa área, tanto o supinador no antebraço, quanto toda a musculatura extensora, né, o extensor comum dos dedos, extensor radial longo do carpo, extensor lunar do carpo, todos eles vão ser inervados pelo nervo ulnar, e ele manda um ramo que pega a metade, a parte mais medial para o terceiro e quarto dedo do flexor profundo dos dedos. Me corrija aí o professor Rodrigo se eu estiver errado. É importante, sim, que o nervo ulnar ele tem a inervação do flexor, que ele falou, flexor profundo dos dedos, metade medial dele, né? E o flexionar do carpo. E na mão, é importante, esses dois no antebraço. E na mão. Ah, é, que eu esqueci da mão. E na Na mão mão. tem toda a inervação da musculatura da mão. Exceto, eu sempre falo assim, exceto. Exceto o terceiro e quarto umbilical. Exatamente, loja tenar e terceiro e quarto umbilical. Então é isso aí, no antebraço com passagem Loja pequena. tenar é mediano, primeiro e segundo lumbrical, né, vai ser mediano, aí não tem como. Beleza, vamos lá. Eu gostaria de saber se há como tratar. Deixa eu ver a pergunta aqui, perdão, pulou aqui. Gostaria de saber se há como tratar reverter a síndrome de Herb Duchenne e como poderia ocorrer. Olha só, essas paralisias, né, de Herb Duchenne, Klumpke-Dejerine, elas são lesões extremamente graves. Por quê? Porque normalmente ocorre avulsão da raiz anterior, lá no cono anterior da medula.
O pessoal fala, é lesão do tronco, não é lesão tipo tronco superior, lesão tipo tronco inferior. Mas a lesão mesmo é a avulsão das raízes ventrais. Então você tem lesão de corpo celular de neurônio. E esse tipo de lesão normalmente é uma lesão definitiva. Pode acontecer em alguns casos, né, do estiramento não ser suficiente para provocar a avulsão das raízes dos ramos ventrais no pescoço. E aí você só tem um estiramento do nervo. Nesses casos, vai ocorrer inicialmente uma coisa chamada neuropraxia, né? Você tem uma coisa chamada axônio-timese, quando você corta o axônio, ou corta, ou lesa lá em cima no corpo celular, e você tem a neurotimese, né? Quando é no nervo. E se você tiver, por exemplo, somente o estiramento, você pode fazer o que se chama praxia, uma lesão que vai ser recuperada. Agora, se for no caso de um bebê, dificilmente ele vai conseguir diagnosticar cedo, né? Isso tem que ser visto imediatamente pelo neonatologista na hora que ele vai fazer o reflexo, chamado reflexo de Moro, né? Quando a criança vai fazer assim com as mãozinhas, né? Ele vai fazer esse movimento com a mão, quando você estimula a região peitoral, um reflexo que você vai ver. E se ele não conseguir fazer isso com um dos membros, ele já vai fazer o diagnóstico da lesão. Vai tentar instituir fisioterapia, estimulação, mas normalmente, se a lesão for alta mesmo, próximo à medula, essas lesões são irrecuperáveis, são lesões definitivas e permanentes. Tem mais uma pergunta aqui, Manaia. Pode falar. A condição, para você reafirmar, a condição de especial do T2 acontece em maioria nos brasileiros. Sim. Sim, é um achado comum. Vamos lá, 35 para 36 anos dissecando. Nos cadáveres, vamos dizer, em 80% dos cadáveres que eu dissequei, T2 estava lá bonitinho, plexo pós-fixado. A gente encontra isso bastante e isso hoje é falado. Quem estudou isso muito, né, junto com a gente, foi o Zé Luiz, né, o Rodrigo? Eu sou Zé Luiz, que é nosso monitor e que hoje é convidado para dar aula aí junto com a gente. É uma pessoa que trabalhou bastante nisso e é um anestesista que tem muito sucesso, porque ele conhece tudo que é variação anatômica de nervo. Outra pergunta da Gabriela aqui, Manaia. Por que seria uma paresia e não uma plegia da loja muscular posterior do braço, no caso de lesão do nervo ulnar? Não, já no caso do antebraço estava descrito plegia. Por que essa diferença? Depende se a lesão é completa ou incompleta. Se a lesão é completa, vai haver lesão motora, e aí é plegia, associado à parestesia, tá joia? Ou seja, a perda da sensibilidade, perda de movimento com perda de sensibilidade. Se a lesão for incompleta, aí você pode ter somente perda da força, né, que é a paresia, e a perda e a diminuição da sensibilidade, por exemplo, uma parestesia, não anestesia. Quando tem secção completa, plegia com anestesia. Quando tem secção ou lesão parcial, paresia com parestesia. É só corrigindo aqui, ela estava se referindo ao nervo radial, tá? Claro, né? Estava achando estranho também. Depois ela corrigiu aqui. Tá joia. Bom. Para qualquer nervo. Serve para qualquer nervo. Na verdade, assim, a plegia, se ela for. Às vezes tem lesão parcial de fibras, né? Às vezes você tem uma lesão. Enfim, eu falo assim, o diagnóstico é pista, né? Então, o diagnóstico é você analisar se o que ficou afetado, se você tem uma lesão que é estranha, que você não obedece a um padrão da distribuição, será que não é uma lesão proximal, de tronco, de raiz? Né? Então, é a pista que você vai seguir, né? Porque o que acontece, né? Por exemplo, eu sou cirurgião geral, então não é o meu dia a dia lidar com esse tipo de lesões, por exemplo, incompletas. Normalmente eu pego o quê? Secção por faca, por tiro, por explosão, são outro tipo de lesão, né? O especialista, já, por exemplo, o neurologista e o ortopedista, já vem outros tipos de lesão, obviamente com uma riqueza muito maior. Além do trauma que eu vejo, eles veem, além disso, as lesões clínicas todo dia. Então você tem que saber. O diagnóstico é o quê? É pista. Nós vamos montando um quebra-cabeças. Nós temos que chegar e ver, essa perda de sensibilidade é completa? Não é?
eu tenho que saber, essa perda de força é completa ou não é? Ele tem essa, não perdeu o movimento ou ele está realizando algum tipo de movimento? Eu posso aprofundar os estudos disso através de estudos, né, de eletroneuromiografia, por exemplo, para você saber se a lesão é do nervo, se a lesão é do músculo, se a lesão é da placa motora, qual é o nível da lesão. Quer dizer, são coisas que a gente vai, né, pesquisando, né? Não tem ninguém que nasça sabendo. A clínica, ela é soberana, ela te dá a direção para que você vá pedindo exame, para que você não saia pedindo tudo quanto é exame para tudo quanto é paciente, né? Você chega lá, se você tiver um bom conhecimento anatômico, um bom conhecimento de fisiologia, um bom conhecimento de patologia, olhando para aquele paciente, examinando aquele paciente, você vai chegar o que? A conclusão, olha, eu tenho que ir, faço o diagnóstico pelo menos sindrômico, né? Conjunto de sinais e sintomas comuns a diversas patologias, e ali eu vou definir qual exame eu vou pedir e, baseado nesse exame, qual especialista eu vou encaminhar. Perfeito, Manai. A Laire está perguntando assim, né? Lesões de nervos com mais de raízes mais inferiores, é mais fácil de reparar? Não. Não existe essa diferença. Lesão de nervo é lesão de nervo, não é mais fácil de reparar, não. Mais alguma coisa, gente? Dúvida, professor Jorge? Mano, então vamos encerrar, né? Vamos eu lá. gostaria, se quiser complementar, ver a parte aí do Pedro das Afonso, síndromes me compulsivas, permite né? complementar. Interessante. Pedro Afonso queria complementar alguma coisa aí. Além da questão do tipo de nervo, da lesão nervoide, seria necessário uma lesão bem alta para denervar completamente o músculo tríceps em lesões com fraturas do corpo do úmero que afetam o nervo radial. Haveria uma manutenção da função cabeçal longo tríceps. Pedro, assim, raramente você tem lesão, você tem paresia ou paralisia do tríceps em fratura do úmero, tá? A característica a fratura do úmero é sempre terço médio e é sempre paralisia do antebraço. Por quê? Porque os ramos são proximais. Então não afeta nem o cutâneo posterior do braço e nem o lateral inferior, tá? O cutâneo lateral inferior não afeta também. Tá? As lesões são proximais, é muito difícil. E é muito difícil ter uma fratura de úmero proximal com lesão nervoradial. Então isso é hipotético, não existe. Praticamente não existe. Geralmente de axilar, mas o radial na parte alta, no terço superior do úmero, ele é muito bem protegido por uma massa muscular imensa e ele tem muito espaço para expandir, né? Dificilmente você vai ter um fragmento ósseo que se projete até ele, entendeu? E mesmo que se projete, a inervação já saiu alta, os ramos já saíram altos, então você não vai ter esse tipo. Se você olhar bem nas figuras que a gente mostrou, você vai ver que essa lesão ela é improvável. Já o nervo axilar, não, ele tem relação íntima ali naquela área. Agora, mesmo no terço médio, né, Rodrigo, é incomum a gente ter esse tipo de lesão, porque você tem ali eu acho que você tem um grau de mobilidade, de liberdade de movimento ali do próprio nervo muito maior, né? Para resistir a isso. Também assim, você só tem, na verdade, perda de função, você percebe bem no tríceps, na lesão de herpes, né? Com envolvimento de C7. Mas aí você percebe que a criança fica em postura de flexão do cotovelo. Quer dizer, o bíceps ele prevalece. O bíceps prevalece, ele vai ter um tônus flexor, né, predominante, né? É super interessante, boa dica aí. Foi boa observação aí. Bom, então vamos encerrar então, né? Você que sabe, tô aí. Tem a tua live daqui a pouco, né? Começa daqui a uns 15, 20 minutos. 25. Aí eu vou, né? Vambora, meu amigo. Até às 10. Até às 10, até onde o pessoal pergunta. Comecei esse negócio, procurei tarde. Quem quiser saber de coronavírus, pode assistir a live do Manai, hein, no Instagram. Rapaz, esse negócio aí tá complicado, nossa situação. Agora, né, Rodrigo, já estão inventando agora, o coronavírus já tava agora, pessoal aqui do Fundão, né, da Fiocruz, já chegou, o coronavírus já estava circulando aqui desde fevereiro. No carnaval bombou.
Os caras estão fazendo análise agora aí dos casos, do que está acontecendo. Cada dia é uma novidade, cada momento é um flash, meu amigo. Só sei que os hospitais, tu está vendo aí, né? Lotados. Complicada essa nossa Tá situação. certo, gente. Então, mano, agradeço muito a tua participação aí, tá? Eu que agradeço. Lembrar Peço o pessoal da desculpas a turma que você amanhã por qualquer temos falha. nenhuma. Só lembrar que amanhã tem, tá, gente? Excepcionalmente, a gente não teve domingo pelo Dia das Mães, então amanhã vai ser artérias do pescoço, tá? Depois temos quinta e temos domingo, tá? Então, essa semana são 4, em virtude do cancelamento da aula de domingo, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, boa noite, Cavazói, abraço. Pedro, Jean-Peter, Manaia, beijão. Boa Boa noite, live Rodrigo. aí. Vai, até Boa tarde. noite. Prazer revê-los aí. Foi Felicidades um para você. prazer, Zé. Agora que eu ouvi sua voz, você está tão quietinho aí. Tô na minha, só estou observando aqui. Beijo, meu querido. Fica com Deus. Beijo para vocês aí. Tchau.